Boa noite. Moro em Salvador e hoje vim aqui contar um relato acontecido com meu bisavô, Jeremias, em tempos remotos. Eu, particularmente, não cheguei a conhecer o meu bisavô, só ouvi essa história narrada através do meu avô Firmino, que sabia com detalhes sobre esse relato assustador. Vou aqui narrar esse relato como se fosse meu avô contando, do jeito que ele ouviu do seu pai. O que eu vou relatar aqui nesse momento é uma história muito difícil de se acreditar, ainda mais o pessoal da cidade, envolto no conforto da modernidade. Hoje em dia, geralmente o pessoal não acredita muito no sobrenatural. Pois bem, quando eu era um moleque de uns 16 anos, aconteceu um episódio muito alucinante e aterrorizante em minha vida. Isso no ano de 1935. Nessa época, eu morava em um pequeno sítio na região de Santa Cruz de Cabralha, aqui na Bahia. Nesse sítio, lá minha família e eu vivíamos das plantações, da pesca e das vendas de diversos produtos nas feiras da região. O início da minha aventura, ou desventura, como queiram, começou em uma determinada tarde chuvosa e de muitos trovões na época das águas, como dizem lá no interior. Quando a chuva estiou, pedi autorização para o meu pai para visitar e dormir na casa dos meus queridos avós, que moravam em um sítio a cerca de 11 quilômetros de distância do sítio onde meus pais e eu morávamos. Meu pai liberou e falou para eu voltar em 2 dias para ajudá-lo na colheita e nas tarefas do sítio. Animado com o fato de passar um tempo com os 2 velhinhos, eu não perdi tempo e arrumei a minha velha bolsa de costa. Aquele caminho que eu era acostumado a percorrer, eu demorava menos de 2 horas para chegar no meu destino. Eram por volta de 4 da tarde e eu seguia a pé pela estrada principal, que era muito mais longe do que o outro caminho possível, só que a estrada em que eu ia era bem mais movimentada e segura. Andei muito alegre e distraído e o trajeto foi tranquilo, nem vi o tempo passar. Ao chegar a uns 500 metros de distância, vi a casa do meu avô e senti meu coração se encher de uma imensa alegria, pois era ali naquele lugar que eu passei grande parte da minha infância. Entretanto, quando me aproximei, para minha surpresa, a casa estava vazia. Apenas um silêncio incômodo preencheu o ar. Eu vasculhei a propriedade, chamei pelo nome dos meus avós, mas não obtive nenhuma resposta. Uma sensação de preocupação começou a se instalar na minha cabeça. A tarde avançava rapidamente e eu percebi que não teria tempo suficiente para voltar para casa antes que a escuridão tomasse conta da paisagem. O pior era que ficar sozinho ali à noite não era uma opção, pois havia relato de assombração por aqueles lados, algo que era confirmado pelo meu avô e pela minha avó. Como o plano inicial era dormir com mais gente na casa, não haveria problemas, mas dormir sozinho ali do lado de fora da varanda não seria nada emocionante, pelo menos no sentido bom, ainda mais porque os vizinhos mais próximos ficavam a vários quilômetros de distância dali. Logo a seguir, eu, bastante pressionado pela urgência do andar das horas, decidi tomar um atalho por um caminho alternativo e muito pouco usado, pois ali, se eu andasse rápido, eu chegaria em minha casa em menos de 1 hora. Os raios do sol enfraqueciam à medida que eu adentrava pela trilha sombria, sentindo a atmosfera mudar. A natureza ao redor parecia mais densa e a escuridão se aproximava cada vez mais. Enquanto seguia pelo atalho deserto, notei uma figura solitária à beira do caminho. Era um andarilho vestido com uma camisa branca que já estava da cor do chão
e carregando um saco de roupas velhas nas costas. Ele tinha um olhar vivo, apesar da sua aparência sofrida e castigada pelo tempo. Fiquei curioso sobre a história daquele estranho, mas não houve nenhuma troca de palavras. E ele seguiu seu caminho, e eu segui o meu. Andei depressa, pois uma chuva fina havia começado, junto com um vendaval daqueles, e parecia ser questão de tempo até a chuva mais forte voltar. A noite caiu de vez, e o manto escuro envolveu o sertão. Eu andava alguns passos e olhava para trás, e uma sensação de estar sendo observado por olhos que enxergavam no escuro e a impressão de estar sendo seguido tomou conta de mim. De repente, um uivo estrondoso ecoou pelo ar, fazendo eu me arrepiar inteiro. Olhei ao meu redor em busca da origem daquele urro grotesco e animalesco, mas na escuridão não dava para ver nada. Comecei a correr, sempre olhando para trás, e de repente, um raio muito forte revelou uma criatura bestial a uns 50 metros atrás de mim, no lugar onde eu já tinha passado, e nessa hora meu coração disparou de medo. O ser era peludo como um gorila e estava de pé como um homem. Nessa hora parei de correr, pois fiquei paralisado de medo. O terror tomou conta de mim. Fiquei alguns segundos naquela agonia interminável e de repente outro raio brilhante, estrondoso e muito próximo, revelou mais detalhes daquela fera hedionda, que desta vez estava muito mais próximo. O bicho estava vestido com roupas humanas rasgadas e imundas, e na hora reconheci as roupas do andarilho. O maldito estava muito mais alto, com a cara deformada e com olhos amarelos e com presas e garras extremamente afiadas. Tomado pelo pânico, comecei a correr novamente com todas as minhas forças. Aquele ser medonho me perseguia implacavelmente e seus passos velozes ecoavam na noite de tempestade. O medo impulsionava cada movimento meu, que buscava desesperadamente uma forma de escapar daquela terrível fera. Enquanto corria, avistei uma grande lagoa serena e reluzente à distância. Sem hesitar, fui em direção da mesma e me joguei dentro da água. Como eu era um excelente nadador desde muito cedo, fui para um lado da lagoa que tinha muitas plantas na superfície e lá era bem mais fundo, e ali me escondi. Nesse meu tempo, os relâmpagos pararam e o vento levou as nuvens para longe, deixando o céu limpo, revelando uma enorme lua cheia, muito vermelha e magnífica. A fera, confusa com meu repentino desaparecimento, farejou o ar, tentando captar meu cheiro. Circulou a lagoa, uivando de raiva, mas pelo jeito, aquele ser não tinha desenvoltura e nem tentou entrar na água. O brilho avermelhado da lua banhava o cenário e eu permanecia imóvel, me mantendo escondido naquele emaranhado de plantas aquáticas. Horas se passaram e eu tremia de frio. Meus músculos estavam doloridos e rígidos, mas eu sabia que era necessário aguardar pacientemente até que o perigo talvez fosse embora. A noite finalmente começou a se dissipar e o nascer do sol dava sinais no horizonte, trazendo consigo um raio de esperança para mim, depois de tanta agonia. À medida que a primeira luz do dia iluminava o horizonte, a criatura monstruosa, enfraquecida e se sentindo incomodada pelos primeiros raios do sol, se afastou da lagoa, recuando para as sombras e desaparecendo de vez. Contemplei aos céus, ofegante e aliviado. Minha pele estava toda enrugada, mas a sensação de ter escapado de uma morte iminente aquecia meu corpo. Agradeci em silêncio por ter sobrevivido àquele encontro assustador. Com cuidado, saí da lagoa e me dirigi de volta à casa dos meus avós, porque a casa deles
estava muito mais perto do que a minha casa. Segui olhando para todos os lados, mas nem sinal daquele maldito andarilho. Ao chegar à casa dos meus avós, finalmente os encontrei, tranquilos e seguros. A minha felicidade naquela hora foi indescritível. Eles me explicaram que haviam saído chamados às pressas para ajudar um parente doente em outro sítio e que não sabiam que eu viria. Contei minha incrível e aterradora aventura para meus avós. Eles ficaram muito espantados e acreditaram em mim. Eles escutaram atentamente e ficaram muito impressionados e chocados com a minha luta pela vida. Fiquei na casa deles o tempo determinado e só voltei para minha casa durante o dia, em um cavalo do meu avô. Naquele dia, eu aprendi uma valiosa lição sobre a importância de tomar decisões prudentes e de confiar em meus instintos de preservação. Aquele episódio macabro e grotesco me fizeram refletir que a vida é cheia de momentos imprevisíveis, que o inesperado a qualquer hora pode acontecer e que os atalhos desconhecidos devem sempre ser evitados, sobretudo ao cair da noite, pois, para tentar ganhar o tempo de uma hora, você pode acabar perdendo a sua vida. Boa noite.